Olá, pessoal. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos aí, conforme na última aula aí conversamos, né, sobre a primeira e terceira lei de Newton. Hoje nós vamos dar sequência aí falando um pouquinho da segunda lei de Newton, também conhecida aí como o princípio fundamental da dinâmica. Então nós vamos ver aí algumas situações também práticas, né, em relação à segunda lei de Newton, alguns conceitos importantes aí que é importante a gente falar, né, quando comenta sobre essa lei, e alguns conceitos que às vezes nós temos o costume, né, de falar errado, que é o caso, por exemplo, né, da força-peso, né? Muitas pessoas têm o costume, né, de falar, por exemplo, massa, né, e dizer peso, né? Então, nós vamos mostrar hoje aí também que, né, são duas grandezas diferentes aí e que justamente na segunda lei de Newton a gente comenta um pouquinho sobre a força-peso, a chamada força-peso ou força gravitacional. Tá bom? Então hoje a gente vai estar falando especificamente aí dessa segunda lei de Newton e antes, né, de iniciarmos aí falar da segunda lei de Newton, né, vou passar para vocês aqui um pouquinho, né, sobre força resultante. Por quê? Porque a força resultante, como vocês se lembram aí que a gente comentou lá na inércia, né, quando a gente dizia lá que quando um objeto está em equilíbrio, né, significa que a sua força resultante é igual a zero. Não é? Nós tínhamos duas situações de equilíbrio, nós tínhamos uma situação lá de repouso, tá? A resultante é zero, e também nós tínhamos lá a força resultante igual a zero quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Mas aí a pergunta agora é, e se não estiver em movimento retilíneo uniforme? Se ele estiver acelerando, se ele estiver fazendo uma trajetória circular, por exemplo, a não ser uma trajetória retilínea, e aí, né, o que, que vai acontecer? Então, a segunda lei de Newton ela vem para explicar essas situações aí quando não está em equilíbrio, justamente quando a resultante vai ser diferente de zero. É isso que a gente vai falar aqui né, na segunda lei de Newton. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, inicialmente aí, né, sobre a força resultante. Ok? Vamos lá. Muito bem, gente. O que acontece, né? Ah, em geral, quando nós temos uma situação ali, seja de equilíbrio ou não, tá? O que acontece normalmente vai sempre existir mais de uma força sendo aplicada sobre aquele objeto. O mais simples possível que você pode imaginar aí uma cadeira ali que ela está em repouso, por exemplo. Sabemos ali que por ela estar em repouso, nós temos ali uma situação então de uma resultante igual a zero. Uma resultante igual a zero significa o quê? Que a soma vetorial dessas forças vai ser igual a zero. A gente nunca pode dizer assim que a força resultante zero significa que não tem nenhuma força atuando. Não, não é isso. Tá? Uma resultante igual a zero, tá? Repetindo aí, ó, significa que a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre ele, né, será igual a zero. E isso numa situação de equilíbrio, tá? Uma situação de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Isso vai acontecer na resultante ser igual a zero. Agora, o que pode acontecer também, né, gente, é o objeto ele ter uma aceleração. Né? De repente ele começa lá a ter um movimento, né? A partir do repouso ele começa a ter um movimento. Então, lógico que a resultante neste caso não vai ser igual a zero. Nós teremos várias forças atuando para ele
começar esse movimento, né? Vai ter várias forças ali atuando, contrárias ou não, e a soma dessas forças vetoriais, né, que é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho agora, vai ser uma situação assim, pode acontecer de dar uma resultante diferente de zero também. E é onde entra a teoria da segunda lei, né, o princípio fundamental da dinâmica. Então vejam aqui neste desenho, gente, uma ilustração aqui para começarmos a pensar. Nós temos um objeto e 5 forças atuando sobre ele. Ele chamou aqui, né, de F1, F2, F3, F4, Fn. Né? Então, na verdade, são várias forças atuando ó, em várias direções e sentidos aqui diferentes, intensidades, enfim. E nós podemos substituir aí todas essas forças aqui que estão atuando neste objeto por uma única que vai representar, chamada de força resultante. Né? Então, ao invés de colocarmos as 5 forças, nós podemos substituí-las por uma chamada de força resultante. Tá? Por isso que se diz que é a soma vetorial. Né? Então, quando a gente trabalha vetores, né, isso foi um assunto aí que a gente já comentou também, quando se fala lá em vetores, nós temos algumas situações ali de soma vetorial. Não é? A gente sabe lá, por exemplo, que se dois vetores estão em sentidos opostos, não é? Na verdade, a soma desses dois vetores seria subtrair um menos o outro. Não é? Se dois vetores estão no mesmo sentido e na mesma direção, né, eu teria que fazer o quê? Eu teria que somar essas duas forças. Mas eu vou mostrar aqui, né, cada caso desse, relembrar, né, cada caso aí para vocês também anotarem aí. Não é? Então, são situações que a gente vai ter que observar como que está sendo aplicada essas forças no objeto e qual é o valor dessa resultante. Essa seria a primeira análise aqui importante. Então, nós temos aqui, né, um exemplo, né, sobre isso, várias forças atuando, e substituindo todas elas, podemos então ter uma única força chamada de resultante. Tá? Geralmente vai ser representado aí por FR, né, força resultante. Então, a resultante pode ser pensada como uma força que substitui todas as outras, que vai realizar aí o mesmo trabalho. Né? Ao invés de pensarmos em 5 forças, nós vamos pensar em uma só, vai dar o mesmo efeito, vai dar o mesmo movimento, não é? O que vai acontecer com este objeto. Ok? Vamos lá. Mais adiante aqui, ó, nós vamos agora ver justamente, pelo menos, aqueles principais casos, tá? De como determinar a resultante. É bem simplesinho. Tá? É claro que isso daqui é visto desde lá da parte lá quando nós estudamos vetores, mas como a força é uma grandeza vetorial, não é, gente? É bom a gente dar uma reforçada nisso aqui também, né? Relembrar. Então, qual é o primeiro caso? O mais comum que tem, né? Ó, quando as forças elas atuam na mesma direção e no mesmo sentido. Então, você percebe aqui, por exemplo, ó, F1 e F2 estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, neste caso, a resultante, ou seja, aquela força que vai substituir essas duas forças, F1 e F2, como que eu vou calcular? Basta fazer a soma. Quando elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, basta fazer a soma aí, ó, algébrica mesmo, né, das duas forças. Isso aqui é de 10 e aqui é de 15, então eu somaria ó, 10 mais 15, né, para dar aí o valor, então, da força resultante, uma força única aí, substituindo as duas, F1 e F2. Certo? Então, esse seria aí o caso. Esse é o caso mais comum, o caso mais simples aí que tem. Tá? O segundo caso, vamos lá, ó. No segundo caso, nós temos, então, forças que têm mesma direção, porém em sentidos opostos. E aí, né, gente, pela lógica, né,
se essas duas forças, uma F1 e F2, vocês estão vendo aí na imagem, elas têm lá sentidos contrários, tá? O que vai acontecer? Essas forças, né, na verdade, a resultante dessas duas forças, eu vou ter que tirar a diferença entre elas. No caso aqui, ó, F1 menos F2, a diferença dessas duas forças vai dar, então, a resultante. Ok? Não tem aí como confundir nessas situações aí, são bem comuns e bem fáceis aí de memorizar. Então, neste caso aí, ó, o sentido da força resultante é o mesmo da maior força que atua. Né? Se essa força aqui, vamos imaginar, seja de 10 newtons, e aqui nós temos aí uma força de 8 newtons, F2 de 8, o que vai acontecer com esse objeto? O objeto ele vai se movimentar, né? Ele vai se movimentar justamente para a direção da força maior. Né? Isso aqui é 10, aqui é 8. Então, a resultante vai ser de 2 newtons para a direita, porque F1 é maior. Né? No caso aqui, F1 seria maior. O tamanho do vetor indica, né, que essa força é maior que essa. Então, esse objeto ele vai se movimentar aqui para a direita. Ok? Então, a resultante também segue aí essa mesma característica vetorial. Então, é o segundo caso, tá? Bastante comum e conhecido aí. E o terceiro caso, né, gente, que também é uma situação aí que nós comentamos lá na parte vetorial também, é aquele caso onde nós temos duas forças mais uma vez, ó, porém as duas forças são aplicadas no mesmo objeto e as duas forças são perpendiculares entre si, ou seja, as duas forças formam aqui um ângulo de 90 graus. Né? Se a gente fazer uma linha tracejada em F2 aqui, uma linha tracejada em F1, você vai perceber aqui, ó, que as duas forças elas são perpendiculares entre si. Né? Elas formam um ângulo reto. E aí, puxando um pouquinho lá da matemática, não é? Quando nós temos essa situação aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Vejam lá, ó, F1 e F2 formando ali um ângulo de 90 graus, a resultante, tá, que é a soma aí vetorial dessas duas forças, basicamente aqui, ó, é justamente a hipotenusa de um triângulo retângulo. Né? Então, por isso que puxamos lá na matemática, né, o famoso Teorema de Pitágoras, né, que diz lá que a hipotenusa ao quadrado seria cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E é isso que está escrito aqui, ó. Resultante ao quadrado, que seria a hipotenusa, é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Parece difícil isso, mas a aplicação do exercício é bastante comum aí, não é? Porque geralmente vai ser dado aí as duas forças, F1 e F2, vai elevar ao quadrado, né, essas duas forças, somar, e no final acaba tirando a raiz quadrada, né? Operação inversa aí da potência, né? Tira-se a raiz quadrada. Então, seria aí o terceiro caso, né, que nós temos aí de como determinar a força resultante. E lembrando, né, nós estamos agora falando, né, discutindo uma situação em que essa resultante vai ser diferente de zero. Não é? Quando dá uma resultante igual a zero, tudo bem, nós temos lá, né, uma situação de equilíbrio, não tem aceleração, né, o objeto vai estar em equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, não tem aceleração envolvida. Mas, né, na segunda lei, com uma resultante diferente de zero, que é esses casos que a gente vai ver, né, que pode acontecer aí, vai resultar numa aceleração, que é justamente o que diz aí a lei, né, a segunda lei de Newton. Nós vamos entrar aí adiante. Tudo bem, gente? Então, anotem aí os três casos, né, que a gente viu, que são bastante simples.
e muito usado aí nos exercícios. E nós vamos aí, então, justamente falar agora ó, da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. É uma formulinha até bastante simples, bastante conhecida. Eu tenho certeza que todos já viram essa fórmula, conhecem. Mas ela tem uma importância muito grande. Ela, né, você veja né, o enunciado dela, o princípio fundamental da dinâmica. É uma lei que, na verdade, ela acaba explicando, gente, os movimentos dos objetos, os movimentos que a gente vai acabar vendo em várias situações, em várias aplicações aí. Essa lei, ela é, com certeza aí, é uma das mais utilizadas aí em toda a dinâmica aí. Então, para iniciarmos aqui, né, o que, que acontece? Essa segunda lei, gente, vamos falar um pouquinho da fórmula aqui, ó. Força resultante, o enunciado diz aí o que é o produto é igual ao produto da massa vezes a aceleração. O que, que acontece, tá? A gente pensar assim na prática, não, a gente pode pensar assim, que essa resultante, ela vai ser diretamente proporcional à aceleração desse objeto, tá? Se nós aplicarmos aí uma determinada força, e essa força é suficiente para já levar a uma aceleração o objeto. E, num segundo momento, eu dobrar essa força, tá? Então, pela lógica, né, como são duas grandezas diretamente proporcionais, se dobrarmos o valor da força dessa resultante, dobra-se também o valor da aceleração. Né? É duas grandezas aqui, né, que estamos falando aí, ó, duas grandezas diretamente proporcionais. Então, elas estão ali intimamente ligadas ali, elas vão produzir ali né, uma resultante que vai produzir uma aceleração, tá? E essa aceleração ela tem essa característica. Tá? Ao contrário, por exemplo, né, se nós analisarmos a massa e a aceleração, o que, que acontece? Vamos pensar numa outra situação agora, se eu manter uma mesma força aplicada em dois objetos, um tem uma massa bem maior do que a outra, né? Imagine lá, né, nessa imagem que está sendo mostrada aqui, né, um homem tentando puxar um caminhão, né? Quer dizer, o caminhão tem uma massa muito grande ali e ele aplica lá a máxima força que ele tem. Então ele vai, com essa força máxima que ele tem, ele vai começar a movimentar ali esse caminhão, provavelmente de uma forma lenta ali, vai adquirir uma determinada aceleração. Se esse mesmo homem aplicar a mesma força que ele aplicou aqui, ó, só que num carro, um veículo comum, que tem uma massa bem menor, o que, que acontece? Ele vai ter uma aceleração maior. Ele aplicou a mesma força, né? De máxima que ele pode produzir ali, máximo que ele pode aplicar, e de repente ele aplica ali numa força de um carro, não, uma massa bem menor. Então, quanto menor a massa, maior vai ser a aceleração. Percebe? Então, são duas grandezas, a massa e a aceleração, ó, são duas grandezas inversamente proporcionais. Já a força e a aceleração são duas grandezas diretamente proporcionais. Essa é a relação matemática, né, que nós temos aí, ó, resumidamente, da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A fórmula é bem simplesinha, mas vocês vão ver que tem muitas aplicações. Né? Num próximo momento aí, numa próxima aula aí, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de aplicações das leis de Newton e quanto é importante, né, essa teoria, né, essa teoria da segunda lei de Newton, tá bom? E aqui, ó, as unidades, gente, também é bom sempre a gente acabar relembrando, né? A força ela é medida em Newton, a massa é medida em quilograma
e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Seriam, então, as unidades do sistema internacional aí, que é usado aqui nessa expressão aqui, ok? Massa em quilograma, a aceleração em metros por segundo ao quadrado e a força em newton, ok? Então, gente, essa seria, então, a segunda lei de Newton, que fecha, né, as três leis. Nós comentamos da primeira e da terceira, né, no outro slide, agora a segunda lei que vai ter aí. E para encerrarmos aqui, aqui ele vai mostrar, gente, nessa página aqui, ele vai mostrar justamente aquela relação matemática que eu disse a vocês. Aqui ele mostra justamente com uma situação prática, tá? Vejam lá, ó, a força que a mão exerce na caixa. Depois, 2 vezes a força que produz uma aceleração 2 vezes maior. Então, pera lá, né? Se eu dobrei a força aplicada, dobra-se o quê? A aceleração, certo? Lembra que eu falei que a força e a aceleração, elas são diretamente proporcionais. Se eu pegar agora 2 vezes a força sobre uma massa 2 vezes maior, produz a mesma aceleração original. Né? Então, quer dizer, ele dobrou a força, mas também dobrou o valor da massa. Então, quer dizer, a aceleração que vai adquirir aqui vai ser a mesma dessa daqui. Porque dobrou tanto a força quanto a massa. Então, mostrando aí mais uma vez que força e a aceleração, elas realmente são diretamente proporcionais. Tá? Agora, deste lado, ó, ele mostra o quê? A força que a mão exerce a força que a mão exerce acelera uma caixa, tá? Então, uma determinada força vai levar aí uma aceleração. Só que agora ele faz o quê, ó? A mesma força sobre uma massa 2 vezes maior. Quer dizer, ele mudou agora a massa, ó. Ele aplicou a mesma força, mas só que um objeto com uma massa 2 vezes maior. É aquele caso lá do homem puxando um caminhão, né? Ele tentou puxar ali uma massa bem maior. O que vai acontecer? Ele vai ter uma aceleração bem menor, né? Por quê? Porque a força, né, que ele vai, se for a mesma força que é aplicada, a aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Se eu dobrei a massa, né, a aceleração, olha aqui, ó, cai pela metade. Né? Porque duas grandezas inversamente proporcionais. Se eu triplicar a massa, o que vai acontecer? Vai diminuir em 1/3 a aceleração, se aplicarmos a mesma força. Né? É uma mãozinha só aqui, né? Então ele está mostrando que é a mesma força, mas ele está modificando as massas. Então é isso, gente. Tá? É aquela relação matemática, tá? Que eu tinha comentado. E aqui no finalzinho desse slide, ele vai falar de algumas forças importantes aqui, ó, tá? Primeira observação aqui, né? Justamente aquilo que eu comentei no início do slide, um erro comum, né, que se costuma fazer em relação à massa e peso. Aqui ele cita como massa inercial e massa gravitacional. Essa massa inercial é o que conhecemos aí, né, de uma forma simples aí, como a massa de um objeto em quilograma, e essa massa gravitacional é o que nós conhecemos aí, né, justamente como o peso, né, a força-peso, e não é a mesma coisa. Né? A pergunta é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque o peso é justamente aí uma força que
o planeta exerce sobre todos os objetos que estão ali próximos da sua superfície uma força de atração. E no caso aí, né, gente, costuma-se falar, né, você vai numa balança, por exemplo, aí no mercado, numa farmácia, deixa eu ver o meu peso, deixa eu pesar, né? Tá errado, na verdade, você está vendo a sua massa, né? A sua massa que é medida em quilograma. Mas eu não tenho peso? Tem, você tem o peso também, só que o peso, por ser uma força, ela ela não vai ser medida em quilograma. Né? O peso, ela é medida em newton, é uma força. Então, na segunda lei de Newton, né, vamos aproveitar aqui, justamente falando um pouquinho, né, dessa força, ó, chamada força-peso. E o exemplo aí que nós vamos ter aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Vou só fechar aqui. Vamos lá. Pronto. Força-peso, gente. Tá? É essa força que a gente está conversando aí, né? E dizendo que não é a mesma coisa que massa. Então, o peso, né, que nós entendemos que é essa força que o planeta exerce sobre todos os objetos, é uma força de atração, é uma força vertical para baixo, né? E essa força, né, na verdade aqui, ela vai depender justamente da ação da gravidade. Então você vê aí que existe aí alguns exercícios que falam justamente disso, né? Fala do peso de um mesmo objeto na Terra, qual seria o seu peso na Lua, por exemplo, qual seria o seu peso se for colocado em um outro campo gravitacional, né? Então, quer dizer, o peso, ele depende, sim, ele vai depender aí desse campo gravitacional ou dessa aceleração da gravidade local, sim, tá? E ela vem da onde? Como que se calcula o peso aí, né, de um objeto? Ela foi baseada, gente, ó, na própria lei de Newton, na segunda lei de Newton. Vejam lá, resultante igual a massa vezes aceleração. Né? Acabamos de ver aí na segunda lei. Um objeto como esse daqui, né? Você vê que é um objeto que está sendo atraído para baixo. Existe uma força gravitacional aqui atuando esse objeto para baixo, fazendo, né, até estender essa mola aí. Né? Então ele está sendo puxado, literalmente aqui. Então a força resultante aí que atua, né, sobre esse objeto, ou simplesmente imaginar um objeto em queda livre, né, um objeto que está sendo atraído em queda livre, a força resultante, se nós desconsiderarmos aí a resistência do ar, que é contrária, a resultante vai ser a própria força-peso, é a força que a Terra está exercendo sobre ele. Igual, olha lá, segunda lei de Newton, massa, então a massa continua aqui, vezes a aceleração. Mas que aceleração? A aceleração da gravidade. Porque estamos falando de uma situação ali, não é, de um objeto que está sendo atraído de acordo com a gravidade local. Né? Então, por isso que se diz, né, que se você tem lá, por exemplo, um objeto que tem um peso de 50 newtons na Terra, se esse objeto for levado à Lua, o seu peso vai ser, obviamente, menor. Por quê? Porque lá a gravidade é bem menor. Né? Em torno lá, aqui em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, na Lua diz, né, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. É bem menor, é 8 vezes menor a gravidade na Lua. Então, o seu peso lá, se você for analisar dessa fórmula aqui, né, ó, massa vezes a gravidade. Se a gravidade é menor, o peso vai ser menor também. Tá? Mas e a massa? Não, a massa não muda. A massa ele pode estar em qualquer local, a massa em quilograma ali, né? A minha massa aqui na Terra é 80 quilogramas. Se eu for na Lua, a minha massa continua 80 quilogramas.
Agora, o peso, o meu peso, vai depender do local, vai depender da gravidade local. Então, são duas grandezas diferentes, né, gente? São duas grandezas aí que nós não podemos aí confundir mais, pelo menos nos exercícios, né? Deixar bem claro isso. Só para fechar essa ideia de peso aqui, né? Qual é o aparelho que mede massa? É a balança. Balança, que conhecemos aí, medida em quilograma. Qual é o aparelho que mede peso? Chama-se dinamômetro. Tá? O dinamômetro é um aparelho que mede força, de um modo geral. Então, como peso é uma força, então quer dizer que o aparelho que mede peso chama-se dinamômetro, não é balança. Tá bom? Então, é uma força aí, né, importante, né, uma força aí que a gente vai acabar falando bastante aí nos exercícios também. Mais uma força aqui. Aqui mais uma observação em relação ainda ao peso. Ó. Isso aqui também é muito legal, gente. Olha o que acontece aqui. Ó. Nós temos aqui vários objetos em várias situações que pode acontecer em exercícios. E um dos primeiros pontos aí que nós temos que, quando pega um exercício de dinâmica, não é? Seja para determinar a aceleração, seja para determinar a aceleração que ele vai adquirir, né? Ou calcular alguma força. A primeira coisa que a gente tem que fazer é indicar essas forças, né, no objeto. E o peso é a primeira força que a gente lembra. O peso, né, sempre vai ter a força peso ali. E aí, o que você percebe em comum aqui em todos esses desenhos? Ó, a força-peso de todos eles sempre é o quê? Vertical para baixo. Por quê? Porque é uma força de atração, é uma força que vai sempre estar direcionada para o centro ali da Terra. Né? Então, quer dizer, não importa ó, se ele está num plano horizontal, se ele está num plano inclinado, se ele está em queda livre, se ele está sendo lançado verticalmente para cima, né? Ou se ele está aqui ó, apoiado num plano vertical. Tá? A força-peso, vejam aí, ó, todas elas está vertical para baixo. Todas elas. Tá? Então, essa seria aí a ideia que a gente tem que ter quando vai indicar aí a força-peso num exercício. Certo? Então, mais uma observação aí, bem legal também, né? Fazer essa anotação aí de alguns casos, né? Plano inclinado, queda livre, tá? Que é os mais comuns aí, ó, plano horizontal, que é o mais simples que tem. Peso é sempre vertical para baixo, tá bom? Bom, aqui, gente, uma outra força também, né? Ele vai falar de mais duas forças aqui, ó, para a gente encerrar. Ele vai falar aqui da chamada força normal, né? Essa força normal, ou alguns chamam de força de reação normal, né? É uma força, gente, que ela é uma força de contato. O que é isso? É uma força que vai ter um contato direto com a superfície. Então, se a gente imaginar um objeto, por exemplo, em queda livre, não tem contato ali com o chão. Então, quer dizer, não tem uma força normal. Essa força normal é a força que a superfície exerce sobre este objeto. Então, vejam aqui que nós temos um objeto que está num plano inclinado, né? Ele está apoiado no plano inclinado, e nós temos aqui ó, uma força chamada normal, que é a força que a própria superfície exerce sobre esse objeto. Tá? Mas é sempre um plano inclinado? Não. Podemos imaginar lá numa superfície horizontal também, existe a mesma situação. Né? Vai ter lá uma cadeira, por exemplo, está ali, né? Uma sala ali. Então, o chão ali, a superfície, exerce essa força sobre a cadeira,
tá? E quais são as características, tá? É importante a gente anotar isso, né? As características da força normal, ela é a seguinte, gente, essa força sempre ela é perpendicular à superfície em que ela se encontra. Então, né, nós temos aqui esse plano inclinado, tá? Ele não fala aqui quantos graus tem esse plano inclinado, não importa, mas o que importa é que a normal, ela é perpendicular, ou seja, ela forma 90 graus com a superfície. Se for num plano horizontal, mesma coisa, ela vai formar 90 graus em relação à superfície. Então, é uma força que, se a gente pensar agora, lá na primeira lei de Newton, se pensar, por exemplo, lá na inércia, quando fala-se lá, se um objeto ele está em repouso, significa que ele está em equilíbrio de forças. Tá, mas que forças é essa? Né? Se eu pegar uma mesa lá, ela está lá em repouso, está quietinha, paradinha ali, que forças é essa, né, que está em equilíbrio? Agora a gente sabe qual é, ó, tá? Numa mesa ali, uma mesa que você está vendo aí, por exemplo, né, existe a força-peso, tá? Peso que seria a força que a Terra está exercendo sobre essa mesa, vertical para baixo, e uma segunda aqui, ó, que é a normal, né? Que é a força que a superfície exerce sobre essa mesa que vai ser para cima. Então, eu tenho uma força para baixo e uma força para cima. Né? Então, ó, duas forças que estão se equilibrando, a resultante ali é zero. Por que é zero? Porque está em repouso. É uma situação de equilíbrio. Não é? Então, essa normal, gente, é uma força aí que ela acaba, né, sendo demonstrada em todos os corpos que estão em contato com a superfície. Tá? Então, é uma força, por isso que fala reação normal, né? É uma força que a superfície reage contra este objeto, né? Vamos pensar dessa forma. Então, é uma força normal, é a força que a superfície exerce sobre o objeto. E sempre vai formar, ó, 90 graus com a superfície. Anotem isso, que é muito importante aí, ok? Em deslocamentos horizontais ou em repouso, a força resultante vertical é zero. Acabei de comentar, né? Ó. Neste caso, a força-peso equilibra-se com a normal. Por isso que a mesa, a cadeira, elas ficam em equilíbrio. Peso de 500 newtons para baixo, normal de 500 newtons para cima. Então, a resultante dá zero. Né? Duas forças que estão sendo aplicadas ali sobre essa mesa, e as duas, como são opostas, né? A resultante vai ser zero. 500 menos 500 daria zero. Então, só para exemplificar, né? Um número aí para exemplificar. Tá bom, gente? Então, seria aí a situação. Normal, ainda um pouquinho sobre a normal, vamos ver aqui, ó. Legal também, ó, essa imagem. Como que nós temos aí, como que representamos a força normal. Então, vocês lembram que agora há pouco falei da força-peso, e agora, ó, vocês estão vendo aqui como que eu vou representar essa normal. Primeiro, a normal, ela tem que ter um contato com a superfície. Então, você vê aqui ó, de cara ó, que esse objeto que está em queda livre não tem normal. Normal é zero. Por quê? Porque não está em contato com a superfície. Não é? Os outros ó, que estão em contato com a superfície, todas existe essa normal, essa reação que a superfície exerce no objeto e sempre formando 90 graus com a superfície. Ó. Olha o símbolo aqui ó, de 90 graus. Todos eles, ó, tá vendo? Então, superfície aqui, horizontal, você tem aqui uma força normal formando aí ó, 90 graus com a superfície. É um plano inclinado, também aqui é outro, mas a normal forma 90 graus com a superfície. Mas eu não poderia também desenhar o peso aqui? Sim,
na hora de fazer um exercício, a gente vai indicar todas as forças, né? Peso aqui, a gente acabou de falar que o peso seria sempre vertical para baixo. Todos eles aqui, ó, vertical para baixo, força-peso. Mas a normal não, a normal, né, ela indica desta forma, ó, ela sempre é perpendicular em relação à superfície que ela está em contato. Tá bom? Então, são os casos aqui, né, gente, de força normal, em exercícios que a gente vai depois fazer com calma, tá? Que temos que indicar todas essas forças aí. A primeira coisa que a gente faz é isso, indicar quais são as forças que agem, né, sobre o objeto. Então, força normal. E para fecharmos aqui essa parte, tá, gente? O último slide aqui, ó, o que a gente tem aqui? Outra força também, já foi mostrado essas imagens, tá? Mas é outra força bastante comum. É a chamada força de tração ou força de tensão, que acontece quando uma corda, né, um cabo, uma corrente, que não seja ali, né, elástica, obviamente, né, uma corda ali que acaba sendo tracionada ou tensionada. Por quê? Porque vai ser aplicada uma força sobre ela e ali ela começa a ser, né, tensionada. Então, essa força que existe ali na corda é outra força que também nós vamos estar mostrando, né, e desenhando, né, representando vetorialmente nos desenhos. Se tiver ali alguma corda que una ali dois blocos, por exemplo, né, dois bloquinhos, e entre eles existe ali uma corda que um está puxando o outro, quer dizer, aquela corda, aquele fio, né, existe essa chamada força de tração. Tá? Então, essa força de tração ela é bastante comum também nos exercícios de dinâmica. Ah, mas como que eu vou representar? É, a representação da força de tração, gente, geralmente ela é desenhada, ela é representada vetorialmente nas extremidades da corda. Tá? Então, aqui não temos, né, o desenho delas, mas nos exercícios, né, que a gente vai ver na sequência e depois, no próximo slide, vai ser mostrado isso, tá? Com bastante calma aí, ó. Mas nas pontas, tá? Nas extremidades da corda, representamos essa força de tração ou tensão, né? Porque ela é importante. De repente, a força que vai ser aplicada ali, né, nessa corda é muito grande e ela pode se romper, né? Ela pode ser uma atração muito grande aí e ela tem um limite, né? Passou daquele limite né, da força ali que vai ser aplicada, ela pode se romper, né? Então existe essa atração aí que vai ter todo o corpo, toda a corda, cabo, corrente ali que for esticado, né? Podemos pensar assim, está sendo puxado ali por algum mecanismo, alguma pessoa ali, então nós vamos aí ter essa força aí também que vai representar aí nos exercícios de dinâmica. Então é isso, tá, gente? Um próximo passo aí, né, que nós vamos fazer aí agora, né, numa próxima aula, vai ser alguns exemplos, tá? Eu estou preparando aqui alguns exercícios para mostrar aí para vocês, para a gente anotar, fazer com calma juntos, ter aí como modelo aí para vocês aí depois exercitarem aí, fazer algum em casa também, tá bom? Então, seria isso, tá, gente? Uma boa semana aí para todos, uma semana de estudos aí para todo mundo e até a próxima.